Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar este vídeo no WhatsApp e também a se inscrever. Agora, o vídeo de hoje é lutas e glória. Você já viveu isso? Momentos de luta, momentos de glória. Essa é a vida. Resumindo, a nossa vida é uma guerra. Porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós teremos um inimigo. Neste mundo, Jesus disse, é um mundo tenebroso. Ele disse também que neste mundo nós teríamos aflições, porque tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. Ele nos preparou para esses momentos de lutas, mas nós sempre nos assustamos com esses momentos de lutas. Mas o que é viver lutas e glória? Teve um exército que foi treinado no meio da luta, mas viveu muita glória, que é o exército de Davi. O exército de Davi foi formado de uma forma bem peculiar. Foi um exército formado no meio do deserto. Eles já viviam as suas próprias lutas, eles eram homens endividados, rejeitados, eram homens que viviam grandes dificuldades individuais. E eles se encontraram no deserto, buscaram a Davi e disseram, bom, nós temos algo em comum, lutas. Mas Davi disse, eu tenho algo para mostrar para vocês. Foi Davi que mostrou um Deus que está no meio do deserto. Davi conhecia isso, porque Davi era pastor e ele sabia que as suas ovelhas no meio do deserto tinham água, tinham alimento, porque ele, Davi, pastor, se importava com as suas ovelhas. De repente, Davi entendeu a lição. Ele disse, bom, eu que sou humano, me importo com essas minhas ovelhas, quanto mais Deus, que é Deus perfeito e que é meu Pai, Ele se importa comigo. Portanto, no momento em que eu estiver vivendo dificuldades, eu sei que Ele vai me guiar como um bom pastor, como eu guiei as minhas ovelhas. Ele vai prover água quando eu estiver cansado, quando eu estiver com sede de justiça. Ele vai prover alimento quando eu estiver fraco, precisando do pão do conforto, o pão do consolo, quando eu precisar do fortalecimento, da esperança, dos sonhos de Deus para a minha vida. E essa era a experiência de Davi. Davi compartilhou essa experiência com esses homens que chegaram na caverna de Adulão. E esses homens se apaixonaram pelo Deus de Davi. E esses homens viveram grande transformação. De homens fugitivos, frágeis, isolados, eles se transformaram em heróis. Homens que todo mundo admirava. Essa transformação foi debaixo de grandes lutas. Mas agora eles decidiram lutar pela nação de Deus. E assim, não só esse exército de Davi não era formado só destes homens, era formado por todo o exército, por todos aqueles que queriam participar. Bom, os soldados que um dia foram preparados, eles também participavam. Mas Davi ele tinha um grupo que ele começou a chamar de valentes. Nós conhecemos como valentes de Davi. Agora eu quero te dizer que você nasceu para ser um valente de Deus neste mundo em que nós vivemos. Você pode ter experiências, como disse Raabe. Olha, eu ouvi dizer que o Deus de vocês faz sinais nos céus, na terra e debaixo da terra. E é assim, é isso que é viver extraordinário, com Deus extraordinário, fatos extraordinários nesta vida, com tantos problemas e com tantas dificuldades. Você tem uma história a contar? A sua história é a história da intervenção de Deus na sua vida e você pode inspirar muitos a ter este mesmo nível de experiência. Mas vamos nos inspirar nestes homens de Davi hoje? Olha o que um deles, chamado Samá, viveu. Está escrito que em 2 Samuel, capítulo 23, está escrito no versículo 11, depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Elei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Só a experiência deste homem já nos inspira. Você viu que
Samá, ele lutou, teve luta, sim, teve luta. O povo também teve luta. Era um campo de lentilha e todo mundo já tinha desistido de lutar por aquele campo de lentilha. Afinal, o inimigo veio com uma investida muito forte. Eles desistiram e tudo bem, deixa a minha produção, é perda, contabilizar perda sobre perda. Você já fez isso? Desistir? Fala, tudo bem, eu já orei, realmente eu me conformo com o que eu estou vivendo na minha família, nas minhas finanças, na minha saúde, e você deixa o seu campo de lentilha. Mas Samá mostrou que aquele que luta viverá a glória. Samá se colocou no meio do campo de lentilha, ainda que sozinho, porque ele não se viu sozinho. Ele pensou, eu vou lutar pelo povo de Deus, então Deus está comigo. Os anjos de Deus estão comigo. Eu não estou sozinho. Eu não vejo Samá intimidado pelo tamanho do problema e nem pelo número de inimigos. Samá se coloca no meio do campo e diz, eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Eu vou crer até o fim. Ele lutou até o fim. E está escrito que quando ele lutou até o fim, ele derrotou todos os filisteus. Quando você ora, porque daqui a pouquinho nós temos o nosso momento de oração. Quando você ora, você está se colocando no meio do seu campo de lentilha. Você está dizendo para as trevas, olha aqui, eu estou orando porque eu não desisto da minha família, porque eu não desisto da cura que eu vou viver, porque eu não desisto da provisão que o Senhor enviará para a minha vida. Eu não desisto deste campo de lentilha. Eu não vou fugir, eu não vou desistir. E sabe o que acontece? Em oração, você vence o inimigo. E o que aconteceu? Além dele ter vencido os filisteus, ele ficou com um campo que estava pronto para a colheita, que era a lentilha. E todo o povo voltou para festejar. É o que eu digo. Tempo de luta, tempo de festa, tempo de glória. É a glória de Deus na sua vida. Tempo de oração é ter o resultado da glória de Deus. Eu quero ler só mais um. Valente, lutando e para viver a glória. Então, nós vemos aqui, Eleazar, no versículo 9, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou, atacou os filisteus até cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Um homem fez a diferença para muitas pessoas. Eleazar, quando todos, mais uma vez, quando todos tinham desistido, ele segurou na espada até a espada ficar grudada, ter cãibra na mão. Ele orou até cansar. Ele orou todos os dias. Ele confiou todos os dias. E o que está escrito? Deus efetuou grande livramento. Você tem dúvida que Deus vai efetuar grande livramento na sua vida? Não tenha dúvida. Se coloque no meio do teu campo de lentilhas. Se coloque como Eleazar, aonde o povo já tinha desistido. E assim você, a sua família, a sua casa, vocês terão muitos despojos para poder testemunhar aqui nos nossos comentários e dizer, eu não desisti, eu orei, por isso eu tive lutas, mas eu vivi grande glória. Neste momento nós vamos orar e eu quero convidar você a compartilhar esta oração com muitas pessoas e deixa aqui no comentário o seu pedido de oração. Senhor, assim como Eleazar, assim como Senhor Samá, nós nos colocamos no meio, Senhor, no meio do campo, no meio da nossa família, no meio das nossas finanças e declaramos que nós olhamos para Ti, de onde vem o nosso socorro, nós temos fé, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor efetua grandes livramentos para aqueles que perseveram, cremos no Deus que cura, cremos no Deus que provê, cremos no Deus que liberta, cremos no Deus que salva. Por isso, nesta manhã, Senhor, efetua grandes livramentos, grandes milagres na casa de todos aqueles que estão orando, na vida de todos aqueles que estão orando. E nós queremos levantar um altar de adoração, dizendo que Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que faz sinais,
nos céus e na terra, o Deus que participa da nossa vida, que não nos deixa e não nos abandona. Te louvamos pelo milagre, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar esta oração no WhatsApp e até daqui a pouco, às 18 horas, no nosso próximo vídeo.